bem-vindos ao canal do Tio Urbano, professor Urbano aqui na área, para mais uma aula de número 21, descritor 21. Tio Urbano, ele fala de quê, Tio Urbano? Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. Tio Urbano, o que é número racional? Número racional é aquele que a gente pode cortar no meio, né? Vou dar um exemplo, ó, 1. Opa, deixa o Tio Urbano apagar. Vou dar um exemplo aqui bem fácil para vocês. Número racional. Qualquer número a gente pode chamar racional, tá certo? Qualquer número. O número 1 é um número racional, porque eu posso cortar ele em vários pedaços. Eu posso pegar imaginar que seja um chocolate, e pego ele, esse 1, corto no meio. Ele agora não é mais 1, agora ele é o quê? Vou colocar aqui 2 sobre 2. Que é 2 pedaços, 2, parte de cima, 2, parte inteira, 2. Certo? Se eu pegar esse 2, dividir de novo por 2, vai voltar a ser 1, né? Ó. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Voltou a ser 1, tá vendo? Então, quando ele está completo, ele é 2 sobre 2. Tio Urbano, e se fosse 3 partes? 3 partes. Cortar o 1 em 3 partes. Agora, esse 1 aqui eu cortei foi em 3 partes. Então, vai ficar 3 sobre 3. Que se eu dividir 3 dividido por 3, vai dar 1 de novo. 1 vezes 3, 3. E 3 menos 3, 0. Vai continuar sendo 1. Certo? Agora, observe. Esse mesmo 1 aqui, vindo para cá, esse mesmo 1, eu vou pegar, vou repetir aqui o 1, que ele está inteiro. Vou cortar no meio, ele se transforma em 1, usando aqui, ó. Usando esse pedaço, ele se tornou 1 meio. Ah, Tio Urbano, ele é 1 meio quando eu uso um pedaço. Isso. E para você nunca esquecer, o total sempre fica embaixo. Tio Urbano sempre fala, né? Então, a parte... Grava isso, galerinha, ó. A parte fica em cima, a parte em cima. A parte em cima. Tá aqui o em cima, né? Em cima. O todo em o que? Baixo, muito bem. Embaixo. Certo? Então, sempre a parte que a gente pinta, que a gente pede, quer dizer, João comeu a terça parte, eu dei 3 partes, 3 terços, 2 terços de alguma coisa, né? João pintou 2 terços da casa com a cor amarela. Sempre quando falar a quantidade, a parte é em cima. Sempre que falar a parte, fica em cima. E o todo fica embaixo. Um exemplo. Eu tenho uma pizza. Cortei em 4 partes. Não dei para ninguém. Essa pizza está inteira, então ela vai ser 4 sobre 4. Não dei para ninguém. Está inteira. O todo, a parte que eu não usei, todinha, e o total, todinho. Agora, se eu pintar esse pedaço, se eu comer,
eu vou comer 1 do quarto. 1/4. 1 do todo. 1 é a parte do todo. Aqui estava completo, estavam 4 partes do todo. Agora é só uma parte do todo. Agora eu peguei mais uma parte. Peguei mais uma parte. Mais uma parte do todo. Quanto que eu usei? 2. Eu usei 2 de quem? Do todo. Você vendo que o de baixo a gente nunca muda, né? Ó. Vai ser sempre o todo. O que eu fiz aqui, a sominha foi em cima. 1 mais 1, 2. Foi 2 aqui pedacinho, né? Um pedaço aqui, um pedaço aqui. 2 do quarto. 2/4. Que também a gente pode entender que aqui, ó, se eu fechar aqui tudinho, aqui vai ficar como se fosse a metade da pizza. Porque se eu dividir aqui todo mundo por 2, fazendo aquela simplificação, né? Aquela chamado fazer na forma irredutível. Se eu dividir todo mundo por 2, o 2 dividido por 2 vai dar 1, e o 4 dividido por 2 vai dar 2. Se transforma em 1/2. Tá vendo, galerinha? Ó, isso aqui é a forma irredutível. Ok? Dessa mesma pizza. Joia? Outra representação do número racional. Ó, isso aqui é uma representação do número racional. Isso aqui a gente chama número decimal. E tio Urbano, como é que eu represento esse número aqui em fração? A gente repete o 10. E aí a gente conta quanto zero tem aqui, ó. Tem quanto zero? Tem 1, então vai ser 10 também. Ok? Vai ser 10 também. Somente só. Tio Urbano, se fosse 0,25, como é que eu represento em fração? Eu colocaria o 25. E agora olha quantas casinhas tem aqui, ó, depois da vírgula tem 2, então vai ser 2 zeros. Vai ser 25 sobre 100, tá certo? E 25 sobre 100 é a mesma coisa de 25%, que também é um número decimal, que também é um número racional, né? Então, porcentagem é número racional, fração é número racional, número decimal é número racional e número inteiro, né? O número 1 aqui, ó, ele sozinho também é um número racional, porque eu posso cortar ele no meio, né? Aquela reta, lembra da reta? Se eu pegar aqui, ó, do 0 a 1, eu posso cortar em vários pedaços essa reta aqui, ó, cortar em vários pedaços, certo, galerinha? Sabendo disso, vamos para a questão, né? Na questão, a professora da quarta série corrigindo a prova da classe, em que Pedro acertou 2/10 das questões. De que forma a professora poderá representar essa fração? Ó, 2/10, aliás, 2 sobre 10. 2 sobre 10. Aqui é a mesma coisa, aqui é como se fosse uma divisão. Ó. Quando tem esse tracinho aqui, galerinha, é uma divisão. Quando tem esse tracinho, olha só, eu vou fazer aqui, ó. Quando tiver assim, é a mesma coisa que assim, ó. É a mesma coisa, tá bom? Certo? Porque alguns livros vêm dessa forma e outros dessa. Mas é a mesma coisa. Então aqui 2 sobre 10 é 2 sobre 10. 2 sobre 10 avos, né? Sobre 10 avos não, sobre 10. 2 sobre 10. Sobre 1/10. Agora, como é que eu transformo isso em fração? Como é que eu transformo em fração? Ah, tio Urbano, como é que você transforma em fração? Boa pergunta.
É só dividir, galerinha. O 2 divide por 10. Mas, tio Urbano, o 2 é menor que o 10. Não pode dividir, porque é menor. Por que é menor? Porque exatamente ele está dentro do 10. Então, ele está dentro do 10. Então, ele vai ser 0, certo? Ele vai ser 0, a gente vai colocar um 0 para a gente poder colocar outro 0 aqui. Eu só posso colocar um 0 aqui quando pede, né? Ó, quando ele for menor do que 10. Então aqui eu coloquei um 0, e aqui vai um 0 também. Agora virou 20. E agora eu posso colocar o 2. 2 vezes 10 é 20. E 20 menos 20, 0, 0. Ok? Deu 0,2. Tio Urbano, tem essa resposta? Tem. Olha onde ela está. Ok? Tio Urbano, e se viesse 0,20? Se viesse assim 0,20, estaria correto também? Com certeza. Se viesse assim, tio Urbano, 0,200, estaria correto? Estaria, porque esse 0 aqui, que a gente conhece chamado 0 à esquerda, ele não tem valor, tá certo? Ele não tem valor. Tanto faz você dizer como 0,2 como 0,20, ok? Ele aqui não vai influir no valor total aqui. Tá joia? Vai entender mais ou menos? Então, o que é importante que você tem que saber é a transformação. 2 décimos é igual a 0,2. Tá certo? E se eu quiser transformar isso aqui em porcentagem, eu faço dessa forma. Eu pego 0,2 vezes 100. Vezes 100. Ih, tio Urbano, eu não sei multiplicar por 100 não. Olha como é fácil. Eu vou transformar em porcentagem. 0,2 em porcentagem. 0,2 em porcentagem, a gente vai multiplicar por 100. Como é que a gente multiplica por 100? Repete o 2, esquecendo a vírgula. Repete o 2, acrescenta a quantidade de 0 que tem aqui embaixo. Tem 2 0, então coloca 2 0. Agora observe aqui esse 2. Depois dessa vírgula só tem uma casa, só tem o número 2. Então eu vou voltar só uma casa. Vou cortar esse 0 aqui. Ficou 20. Então vai ser igual a 20%. Ok?